Hoje, então, passando aí para vocês as resoluções das atividades, simetria de reflexão e simetria de rotação, tá certo? São atividades bem simples. Vamos lá, vou tentar ser o mais objetivo possível, tá? Na resolução dessas atividades. Atividade, então, número 1, né, falando sobre simetria de reflexão. Por favor, então vamos lá. A atividade número 1 aqui, pessoal, é o seguinte. O que você entendeu sobre a tirinha, né, que fala aí sobre a resposta pessoal, a letra A, a resposta pessoal. Converse com um professor, um colega seu, com seu pai, sua mãe. A letra B, qual o olho da Mônica? Quando o olho da Mônica fecha? E qual aparece fechado no reflexo? Aparece, você tem que responder, né, que ela fecha o olho direito e no reflexo aparece o olho esquerdo fechado, tá? Então, porque a imagem da Mônica no espelho é um reflexo dela, de maneira, né, que a lateralidade ali do espelho fica invertida, direita e esquerda. Essa situação, né, corresponde à ideia de o quê? De simetria de reflexão. Letra C. Faça uma experiência, fique de frente para um espelho e levante seu braço esquerdo. Qual o braço que você, na realidade, vai levantar lá no reflexo, pessoal? Vai ser levantar o braço direito em relação ao reflexo, tá? A letra D. Observe ao lado como a palavra que identifica o veículo aparece escrita na parte da frente e explico por que isso acontece. Então, pessoal, isso acontece por quê? Para que os motoristas que estão à frente desse tipo de veículo possam ler corretamente o que está escrito, né? Quando observam pelo espelho retrovisor, né? Porque se você olha pelo espelho retrovisor, tem que estar escrito desta forma aí, facilitando sua identificação. Então, eles escrevem, por exemplo, bombeiro ali, tá escrito bombeiros, né? Tá escrito invertido ali. Mas por que escreve dessa ordem? Porque os motoristas que estão na frente, quando olhar pelos retrovisores, eles vão ver a palavra da forma correta, da ordem correta. Questão número 2, então vamos lá para ela. Só pergunta aí, o eixo da simetria horizontal está sobre a letra E, B, H, O, X e D, tá ok? Vertical, você tem aí na letra U, M, T, H, O, X e V. Pessoal, então esse é o eixo de simetria, o eixo de simetria horizontal. Eixo de simetria vertical, como eu já disse, U, M, T, H, O, X e V, tá certo? E simetria horizontal e vertical, você tem H, o O e o X. Então você tem aí a simetria tanto você pode ter aí a simetria tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Então você tem aqui um O, certo? Um O tá perfeito, né? Tem que ser perfeito, esse não tá. Você pode fazer uma simetria exata aqui, ó, tá vendo? Esse é igual a esse. Você pode fazer isso aqui na vertical, ou isso aqui, que vai ficar essa parte de cima e essa parte de baixo aqui igual, idênticas, né? Então, nesse caso, eu tenho aqui um eixo de simetria na horizontal e na vertical. Você pode fazer isso na letra H, na O e na X, tá bom? Atividade número 3, tá? Do livro. Então, é o seguinte, pessoal, para que tem aí, identifique os itens cujos polígonos representados são simétricos por reflexão em relação ao eixo E. Você percebe que tem várias figuras aí com o eixo E, né? Mas tem umas aí que apresenta simetria. Qual delas apresenta simetria? Vamos lá. Para que dois polígonos sejam simétricos por reflexão, os seus pontos correspondentes são equidistantes, né? Tem a mesma distância ao eixo de simetria. Isso ocorre nos polígonos do item A. Então, se eu tenho aqui um polígono e tenho o outro aqui, certo? Eles serão simétricos se eles tiverem a mesma distância, né, ao eixo central. Eles são equidistantes, tá bom? Isso daí. E nós temos aqui, pessoal, a questão número 4. A questão número 4 está pedindo para você descobrir aqui, ó, determina a distância de cada vértice das figuras ao eixo de simetria. Por exemplo, esse A é um vértice, esse B é um vértice, esse C é um vértice, D é um vértice, E é um vértice. Aqui nessa primeira figura, eu tenho o comprimento do lado, né, de um quadradinho desse, que é de 1 centímetro, um quadrado perfeito. Então aqui eu tenho de 1 centímetro quadradinho. E aqui percebe que toda figura, né, com o eixo de simetria aqui está no centro
e você percebe que está distribuído em quadradinhos igual a este. Então você tem o seguinte, desse ponto A ao eixo central, você daqui até aqui tem um, do B 1, 2 centímetros, do E 1, 2 e assim sucessivamente. Então vamos lá? Na questão número 4, o ponto A, o vértice A, tá? Você tem 1 centímetro, B 2 centímetros, C 5 centímetros, D 5 centímetros, E 2 centímetros, F 2 centímetros. Agora vem a segunda figura que está do lado direito, que é simétrico àquela anterior. Do lado direito agora, tá? O A 1 centímetro de novo, pessoal, com a mesma medida do anterior, tá? A letra B, quais são aí os pares de vértices correspondentes a essa figura? Os pares de vértices correspondentes é o A, B, B, C, C, D, D, E e F, F. Aqui, ó, esse B aqui é correspondente a esse B, esse C é correspondente a esse C, o A é correspondente a esse, F é correspondente a esse. Esse é muito simples. É a mesma figura, ela só está de forma invertida, simétrica aqui por reflexão, né? Traçada aqui por esse eixo de simetria central, tá? Então é isso aí. Letra C. A letra C, as distâncias são iguais, pessoal. Muito simples essa daí, né? A letra D, resposta pessoal, né? Uma resposta possível, pessoal. Uma resposta possível seria o quê? Você fazer agora em uma malha, né, quadriculada, você representa um quadrado. Você tem que fazer essa malha quadriculada aí, tá? Só a malha quadriculada você vai fazer mais ou menos igual essa aqui, tá? Ó, é uma resposta pessoal, você vai ter que fazer uma resposta possível, bem próxima do que você fez, é isso igual esse aqui, tá certo? É isso daí, pessoal, seguindo esta ordem lá das resoluções, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, aí passa o eixo aí de simetria fazendo o desenho. Você que tem que criar, tá? Você que tem que criar. Você desenha aí essa malha quadriculada, lembrando que cada quadradinho desse tem que ter a mesma área, tá? Se você fazer de 1 centímetro, então todos tem que ter 1 centímetro. E dentro desses quadradinhos você faz a sua figura simétrica de reflexão, tá bom? Então essa aqui é uma possível resposta. Você pode ter feito diferente, tá? Você pode ter feito uma outra figura que também está certa. Pessoal, olha, questão número 1, né? Uma questão aí, a número 1 do livro de vocês. Essa questão é do Enem, pessoal. O pessoal do ensino médio aí resolveu essa questão aqui no Enem agora de 2017. Tá? Uma questão simples, muito simples aí, aplicada para vocês aqui no 8º ano, tá? Então é o seguinte, tem essa figura aqui, ó. O que aconteceu? Ela desprendeu esses três, ela desprendeu aqui esse preguinho aqui, desse ponto, desse aqui, só ficou agarrado nessa aqui, tá vendo? E ela girou e ficou lá, né? Ela ficou lá, ó, aqui, ó, balangando aqui. Porém, a questão é o seguinte, ele quer saber se, quando você pegar esta figura aqui, voltar ela para a posição original, ela vai fazer um giro de quantos graus? Lembre-se que eu tenho duas figuras aqui e elas são simétricas, né? Eu posso dizer que em relação a esse ponto aqui, ó, que ela girou, ó, em relação a esse ponto, elas são simétricas. Percebe que eu tenho 45, se você volta essa posição aqui que está esse risco, volta 45. Se você voltar mais para essa posição inicial, vai voltar 90 graus. Então você tem no 45, o que? 45 mais 90 graus. Que vai dar quantos? Que vai dar quantos? Muito simples, né? 45 mais 90 graus mais 45, 135 graus. A questão número 2, tirar essa folha daqui. A questão número 2 é muito simples também. A questão número 2 está assim: você girando esse aí no sentido anti-horário, pessoal. No sentido anti-horário, olha aqui, ó. No sentido anti-horário, ó. Esse aqui é o sentido anti-horário. Você tem esse movimento aqui, ó. Então você pega esse E, que é 1, tá vendo, ó? O E1 aqui. E você tem o E2. Então saiu dessa posição 1 e foi para a posição 2. Ele girou quantos aqui? Você pega o seu transferidor e faz a medida aí, que vai dar quantos? Pega o seu transferidor e faz a medida, que vai dar quantos? Que vai dar 200 e quantos? 200, deixa eu pegar aqui um transferidor. Você pode fazer a medida, né? Você pode fazer a medida, né? Olha aí, ó. Saindo da posição inicial, girando, tem 9. Aí você pode pegar essa medida aqui e fazer aí a sua, que vai dar 270. Aqui a questão a letra B também agora no sentido o quê? O sentido horário.
né? Você saiu aqui do 1, né? Para a figura 2. Saiu da figura 1 para a figura 2. Girando o que aqui? 145 graus. Tranquilo e fácil assim, pessoal. Se você pega o seu transferidor, mede no livro mesmo e faz. Bem, a questão número 3. A professora distribuiu aos alunos uma folha com um triângulo, né? E um ponto O representado nela. Então vamos lá. Pessoal, na 2 aí, para Vitor, o ângulo de rotação escolhido foi 75 graus, tá? No sentido aí, em relação a esse ponto aí do triângulo dado a essa moça, tá? Vamos supor que esse ponto esteja aqui. Então, olha, a rotação foi quantos graus? Foi 75, tá? Foi 75. Vamos colocar aqui 75. Ó, então tá aí o 75 rotacionado, tá certo? A questão é a seguinte. E para a senhorita Thaís foi 150, tá? 150 graus, tá? 150 graus. Vamos pegar aqui do zero, partindo aqui 150 graus. Cadê? Tá. Pessoal, já desenhei aqui para vocês rápido. Então eu tenho aqui, ó, Vitor 75, Thaís 150 e Paula 285. A pergunta aí, ele está falando, após a construção, quais alunos obtiveram a mesma figura simétrica? Explique por que isso aconteceu. Então, olha aqui, ó. Olha, esse aqui, o Vitor foi 75, a senhorita Thaís 285. A senhorita Thaís não, a Paula, né? A Paula, deixa eu puxar um pouquinho para cá, dando para ver aí. Deixa eu colocar assim, isso. A Paula foi 285. Percebe que aqui, ó, ao a Paula escolher 285 e o Vitor 75, percebe que se formou aqui uma simetria entre esses dois ângulos aqui, ó. Entre esses dois ângulos formou uma simetria? Sim, professor. Onde? Aqui, ó, o restante para chegar em 360 graus é quantos? Aqui da senhorita Paula 75 e aqui 75. Então eu tenho duas simétricas aqui. Então a resposta esperada é isso daí, rotacionar a figura original, né, do triângulo em relação ao ponto O em 75 graus no sentido horário ou em 285 no sentido anti-horário. Fará com que a figura simétrica, né, por rotação, ocupe a mesma posição, uma vez que 360 menos 285, você vai obter exatamente 75, tá? Muito fácil, simples isso daí. A resposta esperada da questão número 4, você tem aí esse limite, né, 120 e 240 graus dessa circular aí, né? Nas obras de alguns artistas, é possível perceber a ideia que Beatriz teve para fazer sua composição? Qual das obras representadas a seguir tem essa ideia? Essa obra determina, né, os ângulos de rotação que podem ser identificados no sentido horário? Sim, está aí a resposta. Se surge a dúvida aí, eu quero explicar com mais clareza aqui, tá? Vamos lá. Esse aqui, ó, Beatriz pegou esse quadrado aqui desse desenho. O que ela fez? Do ponto O aqui, que é o ponto central de rotação, ela pegou em cima desse ponto central de rotação, ela fez assim, ó, virou e se transformou em quê? Em duas. Então eu tenho duas simétricas aqui por rotação, tá certo? Ela pegou e fez o quê? Ela pegou essa aqui e fez uma rotação aqui, ó, de praticamente 90 graus, tá certo? E aí ela veio aqui e fez novamente com a segunda figura, né? Ela rotacionou a figura aqui mais 90 graus. Ela fez aqui, fez mais uma rotação em cima do ponto O. E assim ela fez também na quarta figura aqui. Ela rotacionou essa terceira figurinha, formando esse desenho perfeito aqui, né, senhores? Bem bacana, né? Então isso tudo pelo movimento rotacional. Aqui nessas duas figuras, olhando para esta figura aqui, ó, tem como você pegar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo, percebe que são 1, 2, 3, 4 triângulos nessa figura? Tem como você rotacionar esta figura? Você acha que foi por meio de rotação que se chegou nesse desenho total, nesses 4 triângulos aqui? Não, né? Não dá, porque aqui você tem um azulzinho, né, verde. Se você rotacionar, não vai dar certo conforme está esta figura. Mas olha esta aqui.
aqui você tem essa possibilidade de rotação. Aí cabe a você determinar qual foi o ângulo, né, de rotação dado aí, o limite circular dado em rotação. Você tem aqui, ó, bem aqui, ó, tá vendo que tem 2 aqui? Então você tem esse limite aqui de rotação, ó, passando aqui. E onde é que você tem 2 aqui, né, dessa forma, nessa sequência? Aqui você tem tipo umas 3 folhinhas, aqui você tem tipo uma cruz, né, aqui tipo um aviãozinho e assim vai. Aqui você tem as duas, ó, você tem aqui e aqui, ó. Então esta é a figura aqui, ó, que você pode pegar ela. O que essa artista fez? Ela pegou desenhou essa figura aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Aqui é o ponto de rotação, né? Então você tem aqui e aqui. Esse aqui é o ponto de rotação. Então ela pegou essa figura e fez assim, ó. Fez uma inversão aqui, uma rotação, né? Rotacionou, né? Até onde? Até aqui, ó. Até aqui, né? E aí você tem esta figura. E assim foi. E aí você tem essa medida aí de 120 e 240, esse limite circular. Você pode ter em 120 e 240, tá? Pessoal, é isso aí, é bem tranquilo, né? Não tem segredo não. É só fazer o movimento de rotazione. Pessoal, mas essa questão número 5 é para você colocar a mão na massa. É para, ó, você tem um ponto de rotação ó, ali, ó. Não tem um ponto de rotação, ó. Então você vai ter que fazer conforme está pedindo. Rotacionar essa figura em 135 graus. E isso você vai ter que fazer no seu caderno. Você vai ter que desenhar aí e faz bem feito, tá? Tá certo? Então vamos lá. E você tem, né, a rotação de 135 graus. Você fez o desenho, né? Da forma que está lá, você desenhou e rotacionou em 135 graus. Rotacionando por meio desse ponto de rotação aqui em 135 graus, você vai obter essa simétrica aqui, tá certo? Isso aqui é a forma que você tem que fazer no seu caderno. Eu quero ver isso aqui no seu caderno e bem feito conforme está no livro, tá? E você tem que criar isso daí, eu acredito que você criou e foi feliz nessa sua criação e rotação de 135 graus. Muito bem, chegamos no final aqui, senhores, de mais uma aula, né, explicativa aí dos exercícios. Até lá, boa sorte, resolva as suas atividades e semana que vem nós vemos com os novos conteúdos. Palmas para vocês. Mais uma semana que encerra.